Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Ser Eu aqui no nosso canal. Cara, eu tava com saudade de ter esse momento aqui com vocês, desse momento de podcast. Faz um ano já de podcast e hoje eu tenho uma pessoa fenomenal para estar conversando com a gente, para estar falando sobre negócios, uma pessoa que eu já acompanho e, cara, ele já tem mais de 100 milhões de streamings no Spotify. Eu conheci a música dele pelo Spotify. Um dia eu não tava bem, e aí eu coloquei no Spotify para ouvir umas músicas, e ouvi a música desse cara e compartilhei lá no meu condomínio, marquei ele, e aí ele começou a puxar assunto comigo, e hoje ele está aqui no Rio de Janeiro. Gabriel Brito, seja bem-vindo. Prazer, Danilo, tudo bem? Uma honra estar aqui. Que maneiro, cara. Uma honra também ter falado contigo através da minha canção, muito feliz, e muito obrigado pelo convite. Cara, é um prazer estar te recebendo. A sua música me impactou demais mesmo aquele dia, que é a música... eu esqueci o nome da... Minha Calmaria. Minha Calmaria, exatamente. Essa música, cara, foi uma manancial pra mim. E quando eu compartilhei essa música e te marquei lá, você já veio puxando assunto e a gente já começou a trocar ideia. Isso que é maneiro da internet, né, cara? Sim. A gente está aqui num canal do YouTube, podendo estar fisicamente, mas antes já gerou um relacionamento no digital, no virtual. Me conta aí um pouquinho de como você é nas redes sociais, pra gente startar, que foi assim que a gente se conheceu. Então, as pessoas podem me encontrar na minha rede social por Gabriel Brito. E, enfim, qualquer aplicativo de música, você pode encontrar lá por esse nome. Cara, a sua música, né, a sua arte, ela tá fenomenal, tá agindo muito com o que Deus está construindo na nossa geração. Sim. Mas eu queria saber um pouquinho de como é que foi essa origem de você entrar nessa carreira, como que você iniciou, foi realmente um chamado, um propósito? Me conta aí um pouquinho. Então, Danilo, foi um propósito de Deus assim na minha vida, ter iniciado na música. De início eu não sabia realmente qual era o meu propósito, mas a música me atraiu, né? Me trouxe algo diferente de tudo aquilo que eu já fazia. Então, aos 10 anos, eu comecei a me interessar por música, quando eu cantei pela primeira vez num coral da igreja. E aí eu fiquei querendo cantar mais vezes, aí comecei a cantar sozinho. E aí fui aprimorando aquilo que eu havia começado a fazer. Continuei cantando na igreja por diversas outras vezes. E para mim foi uma experiência muito boa, porque por mais que tenha sido aos 10 anos, eu acho que também comecei cedo, né? Sim. E fui aprendendo muita coisa, amadurecendo. Eu não cantava bem, eu tinha muita vergonha. Então, para mim, foi desafiador e foi transformador começar a cantar. Porque antes disso, eu tinha zero ligação com música. Caraca. Eu tinha outros hobbies. Eu comecei realmente a cantar porque eu gostei, mas também não era algo profissional, né? Uhum. Era algo mais realmente de hobby, de querer aprender a cantar, de louvar, de adorar a Deus da minha forma. Mas eu não cantava bem, não tinha técnica alguma, eu não tinha muitas influências musicais. Então, tudo isso foi uma história assim que, de uma certa forma, começou diferente do que a gente já está habituado, né? De pessoas que já têm influências na família, sim, ou que já vive e nasce em um berço onde as pessoas são musicais, mas, diferentemente, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a se tornar cantor, artista. E você toca algum instrumento? Nada? Como é que é? Nada? Impressionante isso. Eu comecei a aprender violão, mas nunca que aprendi. Eu sou canhoto, então eu tive que comprar um violão. Já tem um pouco mais de dificuldade, né? Sim, mas eu comprei um violão para canhoto, mas eu acho que eu não consigo, nesse momento, focar. Eu acabo que toda vez que eu vou aprender, eu me distraio, e aí eu prefiro focar mesmo naquilo que eu já
sei fazer, né? Aham. Porque toda vez não dá certo, então só vai. E com 10 anos você começou a gostar de música, né? E por hobby e tal. E já que você não teve nenhuma influência na sua família, o que que você acha que te gerou essa vontade de se envolver com a música? Olha, é a emoção que a música passa. Maneiro. A música, ela nos transmite sempre algo. E eu sempre gostei, assim, de passar algo através uma mensagem. E eu acho que a música, ela tem isso. E é muito bacana, porque a música todo mundo escuta. E eu não tinha noção disso quando eu iniciei, né? Mas eu fui aprendendo a gostar de fazer aquilo. E, assim, eu creio que foi um propósito de Deus mesmo na minha vida, meu ministério, a minha carreira. Eu não sabia o que Deus queria de mim, mas acabei descobrindo de uma forma muito natural, sem muita forçação, né? Sim. Eu costumo falar com as pessoas que o propósito você encontra com o caminhar. Sim. É no caminho que você começa a descobrir os propósitos, né? E hoje muitos jovens eles estão atrás do seu propósito, né? Ah, eu quero saber qual é o meu propósito. Eu, quando abro caixinha de pergunta falando sobre esse tema, sempre é como encontrar o meu propósito, o seu propósito. Qual é a dica que você daria para uma pessoa hoje que você sabe qual é o teu propósito? Qual seria a dica que você daria para a pessoa encontrar o dela? Eu acho que um bom caminho é você se abrir àquilo que você pode fazer. Se você pode fazer ou então tem afinidade com algo, tenta. Se você gosta de dançar, tenta, vê se dá certo, vê se você se encaixa naquilo. Se você não gosta de cantar, mas você gosta de escrever, escreve, sabe? Eu acho que é como você falou, a gente fazendo, a gente vai descobrindo. Não tem como a gente saber se é bom em algo se a gente não tentar. Sim, é estar em movimento, né? É. Quando a gente começa a se movimentar, a gente começa a ver os resultados daquilo, né? Exatamente. A tentativa é muito importante. Eu, quando era mais novo, eu toco teclado, né? E sendo que o teclado, quando você é adolescente, não é tão interessante. Quando você é adolescente, a guitarra, bateria, né? E principalmente na época que as bandinhas estavam muito em alta, o teclado não tinha tanta graça. Sim. Então, eu tocava na igreja, eu gosto de tocar música worship, música lenta, adoro. Tocava na igreja, sendo que adolescente a galera queria saber de bandinha. Sim. E aí eu comecei a fazer um evento que era o BDG, que era Bandas de Garagem. Tinham várias bandinhas no meu bairro, assim, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E aí eu juntei, tudo cristã, bandas cristã. Eu juntei todas as bandas e fiz a Família 5 Bandas, que era um grupo de bandas que a gente fazia show para adolescente, estilo For Fun, NX0, né? E, cara, foi uma experiência incrível e eu comecei a trabalhar com o evento porque eu queria me introduzir no meio, mas eu não tocava nem guitarra e nem bateria, tocava teclado e o teclado não era utilizado, e eu comecei a entrar nesse movimento de tipo, cara, se a galera tá fazendo, eu preciso ver o que eu consigo fazer para estar nesse movimento também. Acabou que, cara, disso surgiu uma rádio online, surgiu festa, surgiu evento, nossa, cara, rolou muita coisa, né? Mas por quê? Eu estava querendo ser introduzido no movimento, né? Quando você iniciou a cantar, quando você iniciou a trabalhar com música, qual foi o primeiro lugar que você procurou para estar engajado nesse movimento, para você vir a ser profissional? Olha, então, uma coisa que eu iniciei mesmo foi cantando na igreja, e daí em diante eu comecei a estudar isso, né? A pesquisar, a ver outros vídeos. E aí, dentro disso, eu vi que a internet também era um bom caminho, né? Pra gente espalhar a nossa mensagem, porque todo mundo usa, né? Uhum. Então, para mim, um meio também que eu introduzi o meu trabalho depois de muito tempo, né? Foi um amadurecimento e eu comecei a enxergar a internet como um potencializador daquilo que eu faço.
Maneiro. E eu acho que a internet é um bom caminho também hoje em dia para qualquer coisa. Sim. Qualquer arte, qualquer coisa que você vai fazer, negócios. Então a internet ela tá aí para ajudar e colaborar com a gente. Sim, é muito acessível, né? Hoje em dia qualquer pessoa consegue produzir um conteúdo com muita qualidade e com muito acesso, né? Um celular. A sua primeira música, você já começou com a internet? Me conta aí um pouquinho quando os primeiros passos de uma pessoa que quer trabalhar com música. Então, o meu primeiro passo foi criar um canal. Eu criei um canal no YouTube e daí eu gravei um vídeo. Eu nem queria postar. Eu gravei, mas quando eu vi, eu falei, não sei se tá legal. E aí nisso, eu falei assim, não vou postar. Aí teve outras pessoas que me incentivaram a postar. Eu falei, tá, eu vou postar. Eu postei, não estava satisfeito, mas eu postei. E aquilo ali eu percebo que é o quê? Que quando a gente começa a fazer algo, sai da inércia e tem um ponto de partida, por mais que você não faça da melhor forma ou do jeito que você gostaria de fazer, ali já é um início. Sim. Então já é um precedente para você iniciar e fazer outras coisas. Então é importante você ter um ponto de partida. Sim. Se você inicia, é mais fácil você fazer da segunda vez, sim, da terceira, da quarta. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer perfeito de primeira, mas eu acho que é uma soma de tentativas. Sim. E ninguém começa fazendo melhor, ninguém começa também lá em cima, né? Então, assim, a gente tem que ter a humildade de entender, eu não sou tão bom, mas eu posso tentar de acordo com a minha realidade, sabe? É não verdade. Precisa ser perfeito. Aqui no canal, se você olhar aí os vídeos antigos, eu comecei esse podcast aqui no meu escritório com um celular, só um celularzinho sem luz, sem nada, e aí foi evoluindo, né? E isso é muito maneiro, né, cara? Porque você dá um passo, quase um passo de fé mesmo, também, cara, né? De você falar assim, cara, eu quero começar isso aqui. Poderia só ficar naquele primeiro vídeo também. Poderia ficar só na primeira música. Poderia. Talvez você ia perceber que, cara, não gostei tanto assim. Mas já foi uma experiência, né? Agora, e quando você não tem essa força de ter a coragem de dar o primeiro passo? O que você falaria para você mesmo ou para outra pessoa ter coragem de começar um novo projeto, um novo negócio? Então, eu acho que você precisa perder toda a sua vergonha, todo o seu medo e deixar com que o que você quer fazer, o que você quer que aconteça, tomar uma proporção além do que você espera. Então, você ter um passo, você tomar uma atitude, eu acho que independente de você querer, se você já quer, você já está disposto a tomar essa decisão. Acho que cabe mais a ter coragem, a se esforçar, porque quando você acredita em algo, eu acho que aquilo ali já faz você ter um combustível. Então, se você realmente acredita, você vai encontrar um caminho para fazer. Sim. Quando eu iniciei gravando um vídeo voz e violão, e era com o meu celular. Eu tinha eu peguei e logo no início também, isso é interessante. Eu não tinha nenhum tipo de equipamento, não tinha nada. Aí eu tinha um abajur lá em casa. E aí eu quebrei esse abajur sem querer um dia. Caralho. E aí tinha um fiozinho, né, que ligava a lâmpada. Eu falei, eu vou pesquisar aqui no YouTube e vou ver como é que faz um softbox. Caramba. Aí eu peguei uma caixa de sapato, forrei com papel alumínio, né? E coloquei lá dentro a luz, né? E depois coloquei uma folha, tipo de papel manteiga. E pronto, deu certo. Funcionou. E eu usei bastante, até um dia desse eu vi lá e encontrei. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Mas foi para ali
foi uma forma de iniciar, né? Sim. E assim, a gente também percebe que quando chega o momento que a gente vê que aquilo que a gente está fazendo não está de acordo com o que a gente espera, a gente evolui. Sim. Então você vai criando um senso crítico, vai criando... Porque muitas vezes a gente faz algo fraco, algo simples, mas a gente às vezes acha que aquilo ali está sendo incrível. Sim, é verdade. Então a gente vai gerando esse senso crítico, essa autocrítica de, pô, eu posso melhorar isso. E você já começa a ter ideias, você busca referências. Então algo muito importante também é você buscar referência, Sim. buscar histórias de sucesso, ou você mesmo querer ser sua própria história de sucesso. Sim. E ser sua própria inspiração. Mas isso vai requerer mais de você, mais fé, né? Sim. Isso requer muito mais fé, requer muito mais você acreditar em si mesmo. Sim. Acreditar que você tem um propósito e que Deus vai te ajudar a cumprir esse propósito. Na minha concepção, eu acho que nada se cria do zero. Sim. Para mim, a pessoa que hoje é um artista, ou é um cantor, ou enfim, ou tem um negócio, tudo é modelado com algo que ele tem como referência. Sim. E o que eu percebo é que muitas pessoas hoje não referenciam nada o que estão construindo. Nem uma carreira de trabalho, nem um negócio, as pessoas não criam referências. Sim. E aí elas só ficam admirando e olhando, nossa, seria muito legal ser um grande cantor. Mas tá, quem são as suas referências, quem você está modelando, quem você está seguindo e está aplicando aquilo que você... Claro, dentro das suas possibilidades. Provavelmente você viu, você decidiu colocar um softbox porque você deve ter visto alguém fazendo, ou enfim, você pegou a referência de algum lugar e aí correu atrás, né? Então, fazer uma listagem de referências do que você quer se tornar, daquilo que você quer começar, é muito importante, né? E você tem isso na sua carreira hoje? Você tem alguém que você toma como referência, assim, artisticamente e também profissionalmente? Claro, vários nomes. Eu acho que a gente precisa ter, né, referências, porque a gente nunca vai ser aquilo que a gente espera que a gente seja sem antes a gente ter tido alguém que abriu o caminho, né? Sim. Antes de você. Então, tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas que são referência pra gente. E na época, inclusive, porque eu me identificava muito com as canções, me identificava muito com o que aquele artista fazia. Então, foi uma referência pra mim. Uma das minhas referências que foi no início ali foi o Anderson Freire. Maneiro. Então eu cantava muitas músicas dele, então eu cantava no playback as músicas dele. Maneiro. O cara é uma referência. E eu tive a oportunidade de estar falando com ele recentemente, até pelo WhatsApp, Maneiro. a gente conversando e trocando ideia. E foi muito bacana, porque eu falei, Anderson, você foi inspiração para mim, você foi referência para mim. E hoje eu enxergo, né, que ele me trouxe essa referência, ele foi inspiração para mim. Maneiro. Então eu olhava pra ele, eu falava, um dia eu quero ser como Anderson Freire. Que maneiro. E isso é bacana, porque a gente se inspira, aquelas pessoas nos motivam, né? Sim. Nos trazem uma motivação, uma inspiração. E foi muito bacana, porque o Anderson, ele é um cara que ele construiu algo muito lindo, construiu algo que impactou muitas vidas nessa geração. Então, um cara que foi referência pra mim, muito, muito assim no início. Maneiro. E eu gostava muito das músicas dele, inclusive as pessoas da minha igreja falam muito, que quando ouvem ele, lembram de mim, porque logo no início, assim, quando eu cantava, a minha região não conhecia tanto as músicas dele, mas eu já conhecia. Então aí eu começava a cantar, introduzir as músicas dele na igreja, porque eu gostava. E aí ele lançou um CD chamado Raridade. Eu já cantava as outras músicas do CD anterior dele, e aí eu comecei a cantar também as músicas do CD novo, que foi logo na época que ele também estourou com Raridade e com outras músicas. Então assim, o Anderson, ele foi um cara que me inspirou muito e que, mesmo sem ele saber, ele me motivou, e isso é muito bacana e muito louco, porque eu fico até às vezes sem conseguir realmente entender isso. Sim. Porque muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam, Gabriel,
você é uma inspiração pra mim, você me inspirou nisso, você me inspirou naquilo. E às vezes eu nem espero isso, eu só tô sendo eu mesmo, sabe? Mas eu acho que a questão é essa, as pessoas elas querem pessoas originais, querem pessoas verdadeiras naquilo que elas fazem. Isso é muito bom, sabe? A gente às vezes se limita, eu quero ser parecido a fulano, eu quero ser parecido a ciclano, e não é bem assim. Eu acho que a gente precisa, sim, se inspirar em pessoas, porque a gente, como eu falei, a gente precisa ter alguém para se espelhar, para ver. A gente precisa ter as nossas próprias características e não se diminuir, porque você é diferente. E eu tinha esse costume. Eu tinha vergonha da minha voz, porque não se parecia com a voz de outros cantores que estavam em alta, e aquilo ali em mim gerava algo, um pensamento de que eu não era para eu cantar, ou então que não era para eu fazer aquilo porque eu era diferente. Mas é o oposto. Hoje eu percebo que é o oposto. A gente precisa ser diferente para se destacar. Se você gosta de alguém, se você gosta de um artista, existem milhões de artistas. Se você gosta de algum, é porque aquele artista X fez algum impacto, te impactou e fez a diferença no seu dia a dia, na sua vida. Então a gente sempre gosta daquilo que é diferente. Só que às vezes a nossa mente quer se comparar, né? E a comparação é um grande problema. É uma coisa que a gente precisa, né? Um conselho até para artistas, para pessoas, não se comparem. Não se compare com os resultados dos outros, não se compare com a aparência ou com a voz. Você precisa focar naquilo que você faz. Existem tantas pessoas diferentes que hoje em dia a internet deu oportunidade. A internet deu uma oportunidade para muitas pessoas que há muito tempo atrás, se você fosse parar para pensar, talvez não teriam tantas oportunidades, porque de uma certa forma também eu acredito que o mercado funcionava de uma forma diferente, né? Era bem engessado. Era bem engessado, então as pessoas queriam muito, acho que até as empresas que trabalhavam com música, gravadoras, elas queriam meio que um artista para copiar outro, né? Fulano saiu da gravadora, então eu vou precisar contratar um artista que cante o mesmo estilo, que tenha o mesmo timbre, que tenha a mesma vibe. E isso, com a internet, eu creio que veio mudando, porque democratizou, né, o acesso às pessoas. As pessoas elas conseguem... É mais personalizado, né? Isso. As pessoas conseguem enxergar, conseguem ver, conseguem ter notoriedade, né? Por mais que nem todo mundo consiga ser visto, mas diversas pessoas diferentes conseguem alcançar esse ponto de visibilidade. Não, e isso é uma estratégia, né? Tipo, as pessoas acham assim, eu vou começar a fazer o que eu gosto. Eu vou começar a fazer 100% da minha personalidade. Ok, mas você tem que ser estratégico também. O tipo de música que você vai cantar, ou os lugares que você vai frequentar, as pessoas que você vai se conectar. Isso tudo você tem que estar seguindo e traçando mesmo um plano estratégico para sua carreira, para o seu negócio, para você ter resultado. Porque eu vejo que muitas pessoas talentosíssimas poderiam estar explodindo, mas não estão trabalhando estrategicamente, né, de forma inteligente. Né? Você acha que isso é uma virada de chaves para pessoas? Você chegou a aplicar alguma estratégia dessa na sua carreira? Exatamente, você falou tudo. Eu acho que concordo muito com o que você falou. Meu pensamento também é esse. Existem muitas pessoas que são talentosas, mas que não aproveitam das oportunidades que elas podem ter. E às vezes pessoas menos talentosas aproveitam das oportunidades e se destacam. Isso é muito bacana e interessante, porque foi o que aconteceu comigo. Como eu falei, eu não tinha... quando eu iniciei, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento musical, conhecimento vocal. Então, assim, eu conhecia pessoas que tinham um diferencial, que faziam a diferença, que cantavam muito bem, que cantavam muito afinado. Eu não cantava assim. E que muitas das vezes elas tinham um potencial, conseguiam fazer aquilo, mas não tinham a ambição, o pensamento de eu vou trabalhar o que eu tenho, de forma também estratégica. De você pegar e falar, olha, eu canto bem, o que é que eu posso fazer para potencializar isso? Sabe? E às vezes a gente
pode estar pecando por isso, por essa falta da gente ter esse discernimento de entender que você muitas vezes pode não ser igual a X ou Y, ou então você pode se sentir inferior, mas se você tem algo ali que você acredita que pode acontecer, você se esforça, você corre atrás, e às vezes aquilo ali que você imagina que é algo grande é apenas um detalhe. Sim. Tem muitas coisas aí que a gente vê na internet que a gente pensa, né? Poxa, por que isso faz sucesso? Mas a questão é, o que é que essa pessoa fez de diferente das outras? Sim. Sabe? Antes de querer desmerecer alguém, antes de querer julgar alguém, o que é que você tem feito de diferente dela? O que é que ela fez de diferente? Pô, ela pode não cantar bem, ela pode não escrever bem, mas ela tem personalidade no que ela faz, ela sabe o que está fazendo, ela faz o que está fazendo com autoridade, sabe? E esse é o diferencial. Sim. Tanto também no mundo dos negócios. Eu acredito que quem se destaca é quem busca fazer coisas, quem busca inovar, quem busca trazer novidades. Sim. Muitas vezes aquela pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais condições, Sim. ela às vezes não consegue conseguir tantas coisas quanto alguém que tem só a criatividade. Sim. Sim. Tem a criatividade, tem contatos, que também é muito importante, sabe? Então, contatos, criatividade, tudo isso abre portas que às vezes o dinheiro não abre. É verdade, é verdade. As pessoas que têm muito dinheiro, né, e a gente pode falar também das pessoas que têm muito talento, por muitas vezes elas fazem algo chamado cash burn, Sim. que é queimar, queimar, queimar. Ou seja, uma pessoa que canta muito, talvez ela só vai ficar fazendo, cantando guia, voz guia, enfim. Sim. Ela não vai estar trabalhando estrategicamente para a carreira dela. Sim. Como que eu posso trabalhar o meu nome, a minha carreira artística? Como que eu consigo valorizar o meu passe, né? Valorizar as minhas composições? Eu acho que para uma pessoa ela se destacar tanto na área artística quanto na área de negócio, ela precisa sempre pensar aonde eu quero chegar, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Do ponto de partida ao ponto de chegada, e o processo vai definir tudo que você vai aprender, toda a casca que você vai erguer para conseguir levar as porradas na vida mesmo, você saber, cara, onde você está errando, onde você precisa melhorar, para chegar ao ponto de ser quem você quer ser, né? Se tornar aquilo que você quer se tornar. Sendo que eu acho que a maior dificuldade é a gente conseguir reconhecer aonde nós estamos. Porque é o que você falou, as pessoas acabam se comparando e aí a pessoa para por estar se comparando e ela se limita cara, eu não vou mexer com isso porque eu acho que eu não consigo atingir. E aí nesse ponto zero que é difícil. Né? É difícil a pessoa começar a dar start, é difícil ela começar a perceber que, cara, é possível algo mais, né? E qual é a dica que você daria para uma pessoa que quer seguir esse caminho artístico profissionalmente? Agora a gente já não está falando de pessoas que têm o canto como hobby, a pessoa quer levar disso um estilo de vida, um negócio, um business. Qual é a primeira etapa que a pessoa precisa seguir para se profissionalizar? Eu acho que a primeira etapa é você começar. Acho que, diante de tudo, é você começar, é você dar o pontapé inicial, você sair da inércia e falar ou então tomar alguma atitude, sabe? Você fazer algo. Sim. É tipo, reage, faz, vai lá e faz. Por quê? Porque eu quero ser cantor, mas o que é que eu fiz pra fazer isso? Eu fui atrás de um estúdio, eu fui atrás de um produtor, eu fui atrás de alguém pra produzir minha música. Sim. Tipo, não vai cair do céu. A música simplesmente não vai começar a existir pelo poder do meu pensamento. Aquilo que eu quero não vai acontecer eu sentado no sofá, assistindo televisão e querendo só pelo poder da atração. Não. Sim. Você vai conseguir fazer o que você quer quando você se levantar do sofá, sair, procurar, pesquisar e correr atrás daquilo que você quer, sabe? Sim. Corre atrás do seu sonho, corre atrás daquilo que você acredita, porque o sim e o não a gente sempre vai ter. Verdade. Mas a gente precisa confiar no sim.
E foi o que aconteceu comigo. Uhum. Eu queria muito, eu tava nessa inércia também. Eu iniciei o meu trabalho nos vídeos do YouTube, bem simples, pelo celular, sabe? Mas eu acreditava muito no que eu tinha para fazer autoral. Uhum. Eu pensava, nossa, eu quero botar para fora aquilo que eu tenho escrito, Uhum. aquilo que é meu, quero que as pessoas vejam o Gabriel Brito original, não o Gabriel Brito que tá cantando música de outros artistas, sabe? Eu queria que as pessoas me vissem como alguém que faz algo diferente. Maneiro. E aí, meu start foi, eu tava fazendo muito tempo esses vídeos, já há 1 ano, quase 2 anos, e eu queria muito gravar. Cover. Era cover. Entendi. E era bem simples, era bem fraquinho, assim. Hoje eu vejo assim, eu não apago, tá lá no meu canal. Tá lá no meu canal, porque é minha história, eu não vou apagar a minha história. Sim. Eu apaguei alguns que tava muito ruim, assim, a qualidade, mas o primeiro vídeo tá lá e todos os vídeos que eu fiz, assim. Então acho que os que eu apaguei, acho que nem foi ao ar, na verdade. O que eu apaguei antes mesmo de postar. Mas eu queria muito fazer algo autoral, eu queria fazer algo original. E aí eu não tinha condições financeiras. E aí o que eu sempre falo, assim, eu tenho a oportunidade de falar. Não se vitimiza, cara. Não se vitimiza, não coloca empecilhos. Porque eu nunca tive um investidor na minha carreira além de mim. As pessoas pensam que, às vezes, por conhecer a minha família, por conhecer os meus pais e tal, falar, ele tem tudo de mão beijada. Nunca tive nada de mão beijada. O que eu tive dos meus pais foi saúde e educação. Sim. Pronto. Eles sempre me deram tudo aquilo que é básico. Só que aquilo que faz em questão a minha busca de eu ter o meu dinheiro, de eu fazer, eu sempre fui muito independente. E isso gerou em mim uma maturidade também, porque eu aprendi a administrar dinheiro desde cedo. Porque se eu não tinha, eu tinha que cuidar do que eu tinha. O pouco que eu tinha que cuidar. Então eu sempre trabalhei com os meus pais tinham uma padaria, e eu trabalhava com eles, eu ajudava eles, ganhava um dinheirinho desde cedo. Maneiro. Desde muito cedo. Então eu sempre tive essa coisa de trabalhar. Meu pai sempre me ensinou, sempre falou que trabalhar não envergonha ninguém, mas dignifica o homem, né? Então eu aprendi isso desde cedo. Então isso é muito bom. As pessoas às vezes elas acham isso ruim, mas eu acho que isso é uma consciência que ela é gerada desde cedo. Porque se você for tentar colocar isso na cabeça de alguém que tem uma mente completamente, acho que intoxicada por uma geração de pessoas que infelizmente querem tudo na mão e de forma instantânea, né, que é o que estamos vivendo, as pessoas elas têm essa dificuldade. E eu acho que totalmente errado, vou ser bem sincero aqui, acho totalmente errado alguém que tem condições, que pode trabalhar, que não tem nenhum tipo de problema, sabe? Tem nenhum tipo de problema que possa impedir que ela trabalhe. E não trabalha, não busca emprego, não vai atrás. Eu acho isso completamente errado. Por quê? Porque se você tem condições de estar trabalhando, de estar fazendo algo, cara, faça. Porque, infelizmente, há pessoas que querem, de uma certa viver forma... isso também, né? Tem condições e as pessoas ficam colocando empecilho. Sendo que, às vezes, tem pessoas que, às vezes, não têm as condições tão favoráveis a favor delas e trabalham, né? Dá um resultado, né? Exatamente, e conseguem resultados incríveis. A gente tem várias histórias de pessoas, né, que começaram e fizeram coisas em lugares que ninguém dava nada e conseguiram. E também pessoas, por exemplo, pessoas que têm problemas, que às vezes têm alguma deficiência que impossibilita, que a gente entende que às vezes não dá para exercer alguma atividade, e tá ali trabalhando, se esforçando, sabe? Pessoas que às vezes não tem um braço, não tem uma perna, mas tá ali trabalhando. Eu já vi vários vídeos já. E às vezes a gente tá são, tem a saúde, Deus nos dá saúde a cada dia, nos dá, enfim, o sopro de vida, que é o mais importante. Se você não tem vida, você não tem nada, sabe? Você não tem vida, você tá bem, tá sadio, não tem nenhum tipo de dificuldade em executar alguma tarefa. Então vai lá, faz, leva o currículo, sabe? Eu acho completamente
errado, né? Que as pessoas que podem fazer não fazem. Sim. Porque é o que eu falei, o trabalho dignifica o homem. Sim. Então a gente tem que trabalhar. E é impressionante que, assim, é o que você falou, a gente já começou muito bem, né? Se a gente olhar assim, cara, a gente recebeu o fôlego de vida, a gente tem saúde, a gente tem todas as possibilidades do mundo para estar tendo resultado com o que quer que seja numa carreira, num trabalho, a gente precisa estar buscando esse resultado, porque já nos foi dado que é a saúde, é a sabedoria, é a inteligência. Isso. Então, é algo que nós já recebemos. Então, o resultado, a prosperidade, o crescimento é algo natural. Sim. Isso vai fluir, né? Isso vai fluir a partir do momento que a gente estiver bem posicionado e sabendo e reconhecendo isso, né? Eu acho que o maior mal é quando a pessoa não reconhece tudo que ela tem. E aí ela se compara, se vitimiza, sabe? vitimiza. Uma das coisas que é terrível é a pessoa querer se vitimizar. É. Querer falar, eu não posso. Às vezes, quem poderia estar se vitimizando, Sim. tá ali trabalhando, tá ali fazendo. Se esforçando e servindo de inspiração para outras pessoas. Servindo de inspiração para outras pessoas, é isso. Isso é uma coisa assim. E complementando o que eu tava falando, né? Em relação ao meu início com a música, eu não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha nada assim, sabe, para poder fazer. E o que foi que eu fiz? Falei, não, beleza, eu tenho um canal, bora monetizar esse canal. Maneiro. Eu monetizei o canal, ativei a monetização do canal. Legal. E aí, depois de uns meses, mais de ano, na verdade, depois de um ano e meio, eu consegui receber uma grana, o primeiro pagamento. Maneiro. Que era, no mínimo, $150 na época do YouTube. E aí, quando eu me lembro que mais ou menos foi quando eu fui receber, né? E eu nem tinha conta bancária, eu ainda recebi pela conta do meu pai. Eu tive que cadastrar lá um monte de coisa, eu não tinha idade ainda, tá vendo? Eu não tinha nem idade pra ter essas coisas e eu já tava ali correndo atrás fazendo. Com 15 anos de idade, 16. E aí eu peguei e consegui, uma grana, consegui R$300. Caramba. E já com imposto, já com taxa de câmbio, que foi assim um absurdo. Eu fiquei ainda abismado quando eu vi a realidade. Falei, cara, para receber em dólar pelo YouTube era muito difícil. complicado na época, né? E eu não tinha nenhum tipo de conhecimento também sobre isso. Então, o banco que o meu pai tinha, eu falei e tal, pronto, foi. Aí consegui receber a grana. A grana eu peguei. Falei, agora eu preciso investir esse dinheiro. E eu investi na minha carreira. Maneiro. E aí eu investi na minha primeira canção. Legal. Então, assim, se eu quisesse me vitimizar, eu poderia falar, ai, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me... Poxa, eu poderia ter criado uma barreira ali e dizer, olha, eu não vou continuar, acho que não vai dar certo a minha carreira porque eu não tenho ninguém que me apoie. Sim. Mas eu peguei e falei, eu consigo. Eu consegui juntar a grana, né, com o canal, com monetização, e daí eu peguei e gravei a primeira música. Você tem uma ideia, R$300 não dá pra produzir. Não dá pra fazer nada. Mas eu tive ajuda, né, graças a Deus, Deus colocou na minha vida uma pessoa que eu sou muito grato, e sempre falo dessa pessoa que foi o primeiro produtor, o produtor que produziu minha primeira canção. Maneiro. E ele acreditou em mim, né? E ele mora lá na minha cidade. O nome dele se chama Dego Leal. Se você está assistindo esse vídeo, eu sou muito grato a você, porque você me impulsionou a fazer aquilo que eu tanto sonhava, né? Eu queria há muito tempo, gravar uma música. E aí ele pegou e produziu a canção. Que legal. Ele não me cobrou nada. A única coisa que eu tive que pagar foi os músicos e o estúdio. Maneiro, maneiro. E isso é bacana porque é uma frase que eu falo muito para as pessoas, que é: com a visão vem a provisão. Sendo que nunca vem provisão se você não estiver estipulado a visão. Então você já tinha a visão de investir na sua carreira, de trabalhar o seu business, que é a carreira artística. Sim. Né? Você já tinha essa visão definida. Então a provisão, que são pessoas que vão te apoiar, patrocinadores, colaboradores, amigos, família, tudo isso que gera provisão, seja apoio ou financeiro, é a partir de uma visão. E
eu acho que o principal é a pessoa saber aquilo que ela quer e escrever mesmo, Exato. sabe? Falar, cara, quais são o seu planejamento? Qual é a sua meta? O que que você quer com o seu futuro? Porque isso é uma visão estipulada. Sendo que quando você não define, nem Deus consegue te ajudar, irmão. Nem se Deus chegasse Você e falar, nem sabe cara, o que você quer, né? E outra coisa, assim, que é muito importante até sobre isso, é você vender para as pessoas o seu sonho, sabe? Sim. O sonho é seu, mas você é tão apaixonado pelo seu sonho que você envolve outras pessoas. É verdade. Sabe? Você acredita naquilo, você fala, olha, eu acredito muito nisso, Deus me deu esse sonho e tal. E foi o que aconteceu. Esse cara, o Dego, ele acreditou no meu sonho. Maneiro. Ele comprou o meu sonho junto comigo. E ele poderia ter me cobrado algo e ele não me cobrou nada. E eu, tipo, não esperava isso dele. E eu fiquei, cara, como assim, velho? E ele me ajudou muito, muito mesmo, sabe? E super valeria cada centavo que eu pagasse a ele. Maneiro. Resultado disso, a minha primeira composição que eu gravei, logo que eu lancei, eu consegui colocar essa música em primeiro lugar em um aplicativo que vendia música, que era... Na época não tinha tanta força assim, o Spotify, a Deezer, a Amazon. E nesses aplicativos, antes estava naquele modelo antigo, antes do streaming, a galera comprava música. Né? Comprava música no iTunes, comprava música na Google Play, que era um aplicativo da Google para quem usa Android e que vai direto para a galeria de música do celular. E aí eu fiz o seguinte, logo que eu gravei e lancei a música, distribuí, eu também distribuí essa música com muito, muito, muito medo, assim. Eu falei, Deus, será que isso tá bom? Eu não gostei, eu não achei tão bom. Eu acho que as pessoas não vão gostar. Ainda com aquele sentimento ali de que, tipo, eu era diferente dos outros. Mas quando eu comecei a produzir, eu pensei assim. Eu falei, olha, eu quero fazer uma parada que eu gostaria de escutar, mas que eu não encontro. Não encontro nenhum artista parecido com isso. Então, desde o início, eu já fui pensando nisso, né? Mas quando eu recebi a música pronta, eu fiquei com aquele receio, sabe? De o que é que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão gostar? Mas eu fiz a loucura de que eu peguei a música e aí eu também não tinha foto. Aí eu peguei e fui num estúdio na minha cidade. Nunca tinha tirado uma foto. Aí eu fui no estúdio... Aí eu peguei, eu tinha um dinheirinho assim, acho que foi R$50. Eu falei, cara, tira uma foto minha aí. Aí o cara tirou uma foto. Aí o cara falou assim, olha, eu só não vou conseguir editar a foto. Não vou conseguir te mandar. Eu falei, você não consegue editar agora, não? Era num sábado, tipo, o cara já tava fechando o negócio. Ele editou a foto lá, aí só tinha uma foto. Eu falei, eu vou fazer uma capa com isso aqui, vou escrever alguma coisa aqui que eu... Também, uma coisa minha que eu tenho é que eu sei um pouco de cada coisa. Edição de vídeo, só não sei muito edição de áudio, mas edição de vídeo, edição de foto, Photoshop, tudo. Eu acho que pra gente ser um artista também, a gente precisa saber de tudo um pouco. A gente não precisa fazer de tudo um pouco, né? Mas pelo menos ter um conhecimento básico pra gente entender. E aí, o que aconteceu? Eu consegui fazer a capa, aí nesse mesmo dia eu criei uma conta em uma distribuidora de música. Eu nunca tinha lançado nada. Aí eu criei uma conta nessa distribuidora de música, subi, aí botei a data, botei dia 5 de maio, se eu não me engano, dia 5 de maio de 2017. Que foi quando eu consegui já estar com a música pronta e tudo. Botei dia 5 de maio. Aí depois eu peguei, botei, aí dizia, essa ação não pode ser desfeita. Aí eu botei assim, eu cliquei assim, no momento tipo que eu tava bem pilhado assim, eu falei, vai. Aí depois que eu mandei, algumas horas depois, eu falei, eu preciso excluir isso. Não tinha como excluir, eu não sabia, eu não entendia como é que fazia. Aí não tinha como apagar a música tava a caminho das plataformas, eu voltei atrás, mas não tinha como mais voltar atrás. Então, às vezes, o que a gente precisa é ter um impulso de loucura, assim, dizer, eu vou mandar. E o mais incrível, quando eu lancei essa música, muita gente gostou. Como eu te falei, ela ficou em primeiro lugar no aplicativo de venda de música, que era o Google Play. E eu me lembro até na época que eu fiquei assim, meu Deus, como é que isso conseguiu chegar em primeiro lugar? Eu vi
que ficou em primeiro lugar na categoria gospel e em 10º lugar nas músicas mais vendidas do gênero geral. Caramba. E aí eu vi que minha música tava, tipo, acima da música, acho que era Katy Perry, Caramba. Justin Bieber. Eu fiquei sem entender, assim, mas eu consegui motivar a galera a vender. Eu falei, gente, bora comprar, bora avaliar a música na loja. Maneiro, que maneiro. E aí eu falei, mesmo que você não compre, avalia lá a música na loja. Aí isso ajudou também, né, a plataforma a ranquear ali. Foi uma estratégia que eu tive. Sim, sim. Não. Questione os meus meios, mas não questione os meus resultados. Eu mandava pra galera, você que tem Android, vai lá. Você que tem iPhone, vai lá no iTunes. Eu tinha um Android, então era meu foco ali. Eu coloquei. Aí na época, tipo, tava fazendo muito sucesso a música Ninguém Explica Deus. E a música Trem Bala. Sim. E aí minha música tava, tipo, em primeiro lugar. Tinha passado essas músicas. Qual era a música? Me atraiu o nome da música. Caraca, ficou por um dia, 2 dias, eu não sei quantos dias ficou, mas eu consegui esse feito. Maneiro. Isso impulsiona, né? Se impulsionou, tipo, assim. É o resultado que você precisa pra se fortalecer e ir pra tipo próxima. assim, aquilo ali também, de uma certa forma, pra mim, naquele momento, foi importante pra poder também mostrar pras pessoas que estão do lado de fora Tá funcionando. de que eu fiz algo e que, de uma certa forma, alcançou algum lugar, né? Sim. Mas não foi tão fácil assim. O decorrer da caminhada não foi fácil. Mas sabe uma coisa que você falou que é interessante? E muitas pessoas erram. As pessoas, elas estão buscando... Digamos que ela já passou por essas etapas que a gente conversou, né? Que é dar o primeiro passo, que é ter um planejamento estratégico. Sendo que aí entra outro erro que as pessoas cometem e que você, na sua fala, demonstrou que você teve, que é não ver os resultados, não acompanhar métricas, não começar a ver indicadores. As pessoas acham que, eu vou lançar, eu vou fazer, eu vou começar e seja o que Deus quiser. Não, você tem que estar lá trabalhando o negócio, indicadores, métrica, ver a performance do que a sua equipe está gerando, do que sua música está gerando. Então, é muito mais só achar que é só trabalho. Não é só trabalho, é estratégia, é gestão, é organização e metrificar. E sabendo que vai ter uma próxima vez, vai ter algo novo a ter que ser feito. Sempre vai ter. E o que você fez agora, você metrifica para ir para o próximo. Né? E você falando bem espontâneo, demonstrando isso. Isso é uma técnica de crescimento. Né? E você com essas métricas, né? Com esse resultado dessa primeira música, o que você sentiu para dar o próximo passo? Me conta aí a sua história. Olha, eu vou te dizer que nem eu esperava que minha música chegasse em primeiro lugar, assim, nesse acontecimento. Eu tenho até um post lá no meu Instagram que eu postei, porque eu usei aquilo ali também como uma forma. Eu falei, poxa, se eu conseguir chegar em primeiro lugar, então as pessoas vão querer saber, vão querer escutar essa música. Pô, se o cara conseguiu chegar lá em primeiro lugar, por mais que a música seja ruim, tem um motivo, curiosidade. Curiosidade, aquilo ali despertou também, né? Sim. De uma certa forma. E as pessoas, elas, às vezes, elas estão muito focadas em números, né? Infelizmente, às vezes elas estão muito focadas em números, então, para ela dar valor a algo, elas só dão valor a algo quando algo acontece. Sim. Então, assim, a gente também precisa buscar mostrar o nosso valor, né? Sim. E eu sei que as métricas, elas são muito importantes. A gente colocar uma meta, mas não era minha meta chegar ali em primeiro lugar. Foi uma surpresa, né? Eu queria pelo menos aparecer ali naquela lista, né? No ranking. Mas graças a Deus aconteceu aquilo. Aquilo ali também me deu, tipo, muita motivação. Falei, cara, deu certo a minha estratégia. Que maneiro. Eu fui falando de pessoa a pessoa, falar, faz isso, faz isso. E aí a galera fazia. Então foi muito bacana isso, né? Maneiro. Mas outra coisa também que foi importante nesse processo aí dessa música foi que eu peguei e ela me motivou muito, porque as pessoas estavam gostando da música. E como eu havia comentado,
eu não estava acreditando na música. E até hoje as pessoas gostam muito, muito dessa música. E foi a primeira música. Hoje ela tem 1,5 milhão no YouTube. Caramba. De visualizações. Incrível. Tipo, a primeira canção. E aquilo ali pra mim foi um marco muito importante. Porque você pensa, você é um artista independente, não tem nenhum apoio de nenhuma outra empresa, e você conseguiu, sozinho, de forma independente, alcançar aquele resultado na primeira canção. Porque quando eu lancei, eu nem queria lançar a música, né? Como eu comentei aqui, eu nem queria lançar a música. Eu, tipo, esperava... não esperava muita coisa da música. Sim. Mas eu falei, agora que foi, eu vou ter que dançar conforme a dança. A foto era horrível, a foto da capa. Eu tenho até vergonha de ver essa foto. Só que aí, depois de 3 meses, outra pessoa que eu conheci, eu tinha uma outra grana que eu tinha recebido dessa música. Primeiro pagamento que eu recebi dessa música, que foi bem pouco também. Não chegou nem a ser R$300. E aí eu peguei e tinha essa grana. E aí eu conheci um cara que fazia vídeo lá na região. Aí eu falei, cara, eu queria fazer um videozinho simples, numa salinha com um violão, cantando a música e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, essa música, essa. Aí, ó. É o essa primeiro? aí virou a capa. Essa aí é a capa mais recente, fã do clipe. Me atraiu. Essa aí. Maneiro. Mas a capa era outra. Só que eu excluí essa capa, eu troquei, sabe? Eu troquei essa capa porque eu não queria. Aí eu consegui esse clipe, o cara gravou o clipe. Aí eu queria fazer algo simples, né? Eu cheguei pra ele, mas Deus sempre surpreende a gente. Eu queria gravar o clipe e o clipe eu queria fazer algo mais simples. E eu não tinha condição. Então por isso eu falei, eu já cheguei falando, eu quero fazer algo simples, que eu não tinha condição de fazer algo maior, arcar com a gravação, com outras pessoas e tal. Sim. Aí eu cheguei pro cara e falei, eu só tenho isso. Aí eu acho que ele também tava precisando de dinheiro, ou então não sei se ele acreditou muito no meu propósito, e ele aceitou. Só que ele falou, você não vai gravar um clipe assim, você vai gravar um clipe bem, tipo em um local... Elaborado. Bem mais elaborado. Porque não ia ter tanto movimento, eu gravando numa salinha, no negócio assim. Só que aí ele fez, me motivou. Eu falei, tá bom então. Imagina pra mim que eu nunca tinha gravado nada na minha vida, nem gravar o primeiro clipe. Eu não tinha ninguém pra poder dizer pra mim, Gabriel, você faz assim, chega ali assim, assim. Eu não sabia nem como é que gravava um clipe. Eu tive que pesquisar tudo, eu nem sabia. E tem muita gente também que não sabe. As pessoas às vezes acham que quando você tá gravando um clipe, a voz tá sendo gravada ali. Não é. Não é, gente. Clipe não tem voz sendo gravada. A não ser que seja um vídeo ao vivo. Mas se você tá gravando um clipe ali, que você tem vários cenários, várias coisas, você tá dublando, a música já tá pronta e você tá dublando. E aí você tem que atuar ali dentro do vídeo e tal, mas você tá dublando, o áudio vem por baixo. E você tá ali cantando. Você não precisa nem cantar, às vezes, né? Só gesticular. Sim. Fazendo playback. Mas foi ali um momento ali que, tipo, eu me desafiei. Eu falei, vou gravar o clipe. Aconteceu tanta coisa. Acho que, enfim, é muita história que chegou pra acontecer. A polícia parou a gente. Caramba. No caminho, a gente tava no carro de um primo meu e, tipo, enfim, documentação atrasada, um monte de coisa. Tinha 6 pessoas no carro. Caramba. Foi um corre, eu pensava que ia dar errado. Mas, enfim, a polícia liberou a gente. Que bom. Muito obrigado por não ter preso. Não ter preso, mas deu tudo certo, né? Mas foi a forma que eu consegui. Sim. Foi a forma que eu consegui e a gente conseguiu chegar até lá. Eu pensava que não ia dar certo. Eu pensava, não, já era. O primeiro clipe que eu iria gravar na vida, a gente vai no guincho. Porque era em outra cidade. Caramba. Aí, tipo, era a forma que eu tive ali. Meu primo tava com carro, ele nem tinha habilitação. Nossa, aí, que rolê. Foi um rolê assim, loucão. Foi o primeiro clipe que eu gravei. Já foi uma experiência assim, já bem marcante, né? E, enfim, chegamos lá, era num lugar, eu tinha saído tipo 3 horas da tarde, já tava quase escurecendo, e o lugar era um pouco distante. Aí eu peguei e fiquei nervoso assim no carro, aí o policial chegou e falou, meu tio tava no carro, falou assim, não, ele é cantor, a gente tá indo gravar um clipe ali e tal. Aí o policial liberou a gente. Aí o policial chegou assim em mim e falou, é você que é o cantor? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele pegou e falou assim pra mim, então canta aí pra mim. Aí eu tava assim, nervoso, assim, me tremendo, assim, tipo, por dentro, né?
Mas demonstrei assim, não, sou eu sim. Aí ele pediu pra eu cantar. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa a gente fazer o clipe, aí depois você assiste no YouTube. Aí deu tudo certo, a gente foi liberado, graças a Deus tocou no coração dele, Maneiro. deu tudo certo. Hoje esse clipe tem quantas visualizações? 1.200.000, eu acho, 1,5 milhão. Cara, incrível, incrível. Tipo um clipe de 200 e poucos reais que eu gravei. Não se Nossa. compara, às vezes, com o número de visualizações que teve. Clipes que eu investi valores altos, mais recentes, que eu consegui ter condição de investir. Sim, sim. E isso incrível. tudo no orgânico. Legal, Então legal. foi Deus mostrando mesmo, né, que ele tava no negócio junto comigo. Então Legal. pra mim ali foi muito uma confirmação de Gabriel, prossegue. Legal, legal. Eu mandei a música pra várias gravadoras, antes de eu lançar essa música, eu mandei pra várias gravadoras, sabe? Pra um monte de gravadora, gospel, tudo e tal, um monte de gente. Vou te dizer quantas gravadoras entraram em contato comigo pra poder me contratar. Nenhuma. Caramba. Mas o que isso serviu de experiência pra mim? Eu aprendi a trabalhar sozinho. Sim, sim. Eu aprendi a trabalhar sozinho. Você Se eu foi não lá, podia sobe sua música, YouTube, seu canal. E como que surgiu as plataformas de streaming? Como é que foi o seu posicionamento? Que é algo, assim, relativamente recente, né? Eu acho que o Spotify tem o quê? 3 anos, eu acho? 4 anos? Não, o Spotify de existência tem muito mais que isso. Tem muito tempo, Só mas que, assim, que pra realmente abertura... chegou, assim, pra galera, tipo, todo mundo saber o que é Spotify, né? Demorou um tempo. Sim. E em geral, porque foi até um momento, assim, de alguns anos atrás, os artistas começarem a conscientizar. Porque até pouco tempo atrás tinha gravadora fazendo campanha contra a pirataria de CD. Sendo que já estava em desuso, já nem tinha mais tocador de CD, aparelho de som que tocava CD. Foi uma mudança geral. Foi Tem uma até, mudança geral tem de até uma mercado. série na Netflix que é o Spotlight, eu acho o nome, que é a história do Spotify. Eu assisti isso aí. Incrível. Eu não me lembro qual é o nome da série, assim, mas, cara, fantástico. E mostra essa troca. O nome da série, já vou fazer indicação aqui pra vocês. Fala aí. Som na Faixa. Som na Faixa. Som na Faixa. Exatamente. Que conta a história do Spotify, né? Pela visão de várias pessoas que estiveram ali, né? Na genial, cara. Genial. Minha cabeça explodiu assistindo aquela série ali, porque fez muito sentido, muita coisa ali. Inclusive, é uma coisa que eu percebi ali da série, não sei se você percebeu, mas eles já tratam sobre o futuro do Spotify. Sim. Tem um episódio, acho que o último ou penúltimo, mas já dando spoiler aqui, gente. Tô sendo mal aqui. Mas já trata já um pouco sobre o futuro, acho que 2024 ou 2025. Ainda nem chegou em 2024. Pois é. Já tem lá um episódio meio que tipo simulando um pouco do futuro dessa história, né? Mas o Spotify, ele surgiu assim, comigo, né? Da seguinte forma, todas as plataformas. Eu tava trabalhando essas plataformas de música, eu sempre divulguei elas, mas eu tava dando ênfase principalmente a esses aplicativos de venda de música, porque eu pensei, eu acho que se eu depender... Esse é o futuro. Tipo, eu tava pensando assim, olha, pelo menos se a pessoa comprar minha música a R$2, eu ganho alguma coisa. Melhor do que eu esperar que a pessoa escute e tenha várias pessoas me escutando pra eu ganhar alguma coisa, né? Porque no streaming é assim, você recebe pela a quantidade de execuções. Mas, tipo assim, é fração de centavos, gente. Então tem que ter bastante play pra você ganhar alguma coisa. Alguma coisa considerável ali, você tem que ter bastante número, porque é fração. É tipo 0,000001. Tipo, depende muito da distribuidora também, dos acordos que você tem, do percentual que você recebe. Mas é tipo fração. Então, na época, pra mim, era inteligente divulgar a venda da música. Que pelo menos eu sabia que a pessoa tava ali comprando a música e ela iria pagar, por exemplo, R$2 pela música. R$2 pela música. Inclusive, Matheus comprou minha música. Né, Matheus? Comprou minha música no iTunes. Maneiro. Ele comprou a música. E assim, eu motivava a galera a comprar. Aí depois eu migrei, depois que eu entendi que o Spotify tava começando a emplacar com mais força, porque as pessoas não conheciam, então tinha a ideia de que o Spotify era só
quem pagava ou era só Sim. por assinatura. O Spotify também tem um tipo de usuário que pode usar né? de forma gratuita com anúncios, né? Uhum. Então foi se popularizando o aplicativo. Então eu sempre fui em busca de entender o que é que tá acontecendo. O Spotify tá acontecendo agora. Uhum. Eu preciso me atualizar. Sim, sim. Eu E colocar precisava me colocar uma atualizar. música no Spotify não é tão simples, né? Qual seria a instrução que você daria para uma pessoa que quer iniciar nessa carreira aí? Olha, acho que a parte de colocar a música no Spotify até a parte menos difícil. Mais difícil mesmo é a produção, né? Você tem que escolher, você tem que saber escolher uma boa música, um repertório, ter uma boa produção, ter uma boa gravação. Acho que isso já faz grande diferença. Mas para colocar a música nas plataformas, eu acho que hoje em dia, com a internet, né, é muito mais simples. Sim, Só não aprende quem não quer. sim. É olhar uns É só tutoriais. assistir um tutorial, gente. Qual a dificuldade de ver um tutorial? Eu Ai. aprendi assim. Aham. A minha primeira música que eu mandei, eu tive que assistir um vídeo passo a passo. Só que aí eu consegui fazer certinho ali, deu tudo certo. É ter paciência, Sim. paciência, eu sei que assistir. E já pegando um gancho disso, tudo que eu construí desde o início da minha carreira foi porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. Maneiro. Então eu sempre pesquisei, sempre, deixa eu ver, eu não sei fazer isso, mas eu vou ali no YouTube e vou pesquisar. Uhum. E sempre fui aprendendo, sempre fui dessa forma. Sim. Então, para mim, a forma mais eficaz é você buscar conhecimento. Sim. Quem tem conhecimento tem poder, eu sempre falo isso. Conhecimento é poder, você sabe, você tem o poder, você tem liberdade de... Sim. É mais difícil as pessoas te enganarem quando você sabe a verdade, Sim, né? sim. E a pessoa ela tem que ser generalista, né? Ela não pode ser, eu sou especialista em produção musical, sou especialista enfim, num instrumento. Tá, mas você tem que entender de tudo. Tem que Você entender de tudo. tem que entender do design, da parte musical, sim, da parte empresarial, dos contratos, enfim, das plataformas, do YouTube, Spotify, Deezer, como que funciona cada estratégia. Né? Senão a pessoa fala, não, eu só canto. Eu já tô para lançar já o meu curso, a minha mentoria já. Aí, ó. Daqui a pouco vem. Minha mentoria. Prometi agora aqui, vou ter que cumprir, né? É isso aí. Mas acaba que muitas pessoas, pra você ter uma ideia, essa questão, né? Uhum. As pessoas precisam muito de instrução. Sim. Porque gerir uma carreira não é fácil. Sim. Não é fácil você gerir uma carreira, você cuidar de uma carreira. Porque o que você acabou de falar. A gente tem que saber de tudo um pouco. Uhum. A gente precisa aprender de tudo um pouco. Então, o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a lidar com diversas situações, inclusive contratos, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Uhum. Já tive problemas por causa de contrato na música. Sim. Contrato que eu assinei, sabe? Sem ter muita instrução ou sem ler direito. Porque tudo que a gente fala, clica ali, aceita e concordo com os termos, meu amigo. Ali é um contrato digital. Já era. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa realmente ler. Então, são muitas coisas. E que, às vezes, essas coisas, elas não são colocadas em pauta pelos artistas. Sim. E eles acabam sofrendo por causa disso, né? Uhum. Por causa de algo que eles deixam de fazer. Sim. Então, contratos, a gente tem que saber também entender um pouco de design, tem que dar pitaco em tudo. Sim. Eu dou pitaco em tudo. Tudo que tem a ver comigo, eu não gostei. Eu vou lançar uma coisa que eu não gostei. Sim. Se eu contratei um profissional e o profissional ele tá ali me servindo para isso, eu preciso sim cobrar dessa pessoa para que seja feito da melhor forma, da forma que me agrade. Dá trabalho isso, né, cara? As pessoas acham que é só paga um design e vai. Nunca é assim. Tem que ter referências, tem que ter ideias. Se você não gostou, você tem que saber o que você não gostou. Eu não gostei da arte. Você não gostou de quê da arte? Tipo, às vezes, cara, as pessoas não são nem capacitadas de fazer um briefing.
Tipo assim, tá, como você quer? Sei lá, faz aí. Faz de qualquer jeito. Cara, tem que fazer um briefing, tem todo um trabalho que é a direção, né? É uma direção artística, né? E hoje você tem uma gravadora, não, Eu tenho um selo. um selo, né? E dentro do seu selo, qual é o serviço, como é que funciona? Então, a gente, dentro do selo, um dos artistas ali que está inserido sou eu também, né? Uhum. Então, eu sou empresário e também faço parte do meu próprio selo. E o meu selo, ele cuida, assim, da minha carreira e também da carreira de lançamentos de outros artistas, né? Uhum. E isso é muito bacana, porque eu acabo também, de uma certa forma, impulsionando outras pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade. Uhum. E esse propósito de ter um selo, de ter algo ali, surgiu muito de acordo com a minha necessidade inicial que eu tive. Uhum. Eu tive empatia por outras pessoas que poderiam estar passando por essa situação, né? Que eu passei no início, porque eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém que pudesse me instruir. Então hoje eu com alguns artistas que eu conheci e que gerei ali um relacionamento, uma amizade, e vi que poderia ajudar eles e agregar de alguma forma. Então isso, além de ser algo de trabalho, também para mim se faz parte do meu propósito. Legal. De querer também ajudar, impulsionar outras pessoas. Contribuir, eu fico né? muito feliz em contribuir no ministério de outros artistas, de outros cantores, e isso me traz muita gratidão, porque acaba que muitas pessoas que, às vezes, a música dela não chegava até as pessoas, acaba chegando por alguma oportunidade, por alguma outra coisa que a gente consegue, porque quando alguém nos ajuda, né, alguém que tem ali um conhecimento sobre algo, ou que tem contatos, isso ajuda demais. Sim. Isso faz a diferença numa carreira, né? Então, eu busquei fazer o que eu gostaria que fizessem por mim, logo no meu início. Que maneiro. E é interessante, porque hoje não tem tantas pessoas que trabalham dessa forma, né? A gente só pensa nas grandes que dominam o mercado, e não só dominam, como estrangulam muito o artista, né? O mercado. Como é que é para você ser independente nessa carreira musical que a gente sabe que não é fácil? Para mim, isso é um fenômeno da internet, que eu acho que se não tivesse a internet, talvez não seria possível, né, chegar onde você está chegando hoje de forma independente. Qual é o sentimento para você? Então, meu sentimento é o seguinte: desde quando eu comecei de forma independente, eu queria e achava que eu precisaria de uma gravadora para poder acontecer minha música. Uhum. Acabou que o processo acabou se tornando inverso. Então, eu acabei trabalhando, buscando e acabei fazendo um trabalho de gravadora para mim mesmo. Me tornei minha própria gravadora. E aí, o mais interessante disso foi que, na época, eu tinha essa visão, e eu creio que muitos artistas também tinham essa visão, de que uma gravadora era tudo, uma gravadora mudaria a carreira do artista. E eu sou muito feliz por, dentro disso, no gospel também, nessa fase do digital, eu acabei me tornando uma das pessoas meio que pioneiras ali nessa questão de acreditar. Tem outras pessoas também mas eu não conhecia também, não tinha muito conhecimento de outras pessoas que trabalhavam de forma independente. Sim. Então, eu acabei me tornando um pouco pioneiro nessa questão do digital, e porque eu peguei a transição. Sim. Eu peguei a transição, tipo, entre aspas, do físico para o digital. Então, acabou que eu nem sabia tanto o que eu estava fazendo. Sim. Não era tão intencional, mas acabou que eu estava fazendo o que outras pessoas não estavam. Sabe? As pessoas estavam buscando, não, a gravadora já tem toda a estrutura, já tem tudo. E esse pioneirismo, assim, no independente, é muito bacana pro meio, porque eu vi que depois disso, diante disso também, outros artistas foram vendo, é possível eu conseguir fazer um trabalho sem precisar de uma grande gravadora ou de uma grande empresa por trás de mim. Foi eu inspirando, consigo, né? Porque a internet, ela democratizou. E como eu não tive a oportunidade de estar numa gravadora, eu pensei, poxa, se eu depender de uma gravadora para minha carreira acontecer, não vai acontecer. Então, que eu tenha outra forma de acontecer.
Que maneiro, que maneiro. E isso aí, pra você ter essa força de vontade, toda essa história, cara, é muita luta, né, É cara? muita luta, é muito sofrimento, é muita vontade de desistir. É. Dá essa vontade às vezes, ai meu Deus. Por isso que as suas músicas são sempre traz à tona aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá esperança, né? Porque às vezes olhando para as lutas dá vontade de parar mesmo, né? E é engraçado que a música Minha Calmaria veio num momento que eu tava tipo nesse estágio de tipo assim, mano, vou parar algumas coisas e tal. E aí aquilo me ergueu pra caramba. Falar, cara, não, mantenha calma, vai passar. E isso me fez continuar. Que né? bacana. Então, hoje, eu acredito que assim como eu, existem muitas pessoas que talvez estejam até nos assistindo e já foram tocados com isso, com a sua canção, né? E se você é uma dessas, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem pro Gabriel Comenta Brito. aí. Ele tá aqui, ele vai ler esses comentários. E como é que foi esse processo de escrita dessas músicas, das suas músicas? Como é que é esse processo? Você escreve com alguém ou é tudo independente? Então, eu antes escrevia sozinho, aí eu dei uma parada e aí tava gravando música de outros compositores. Uhum. Só que aí depois eu ouvi algumas pessoas, assim, de algumas pessoas me falarem assim, olha, Gabriel, por que você não grava aquilo que você escreve? Você não escreve? E aí aquilo ali deu um estalo em mim, eu falei, eu vou começar a escrever, então, vou voltar a escrever. É um dom que Deus me deu, mas eu tava meio que subestimando, sabe? Eu Sim. falava, eu acho que o que eu escrevo não é tão bom, eu acho que o que eu escrevo... E aí aquilo ali, tava meio que me limitando. Uhum. Então eu tinha me viciado em gravar músicas de outros compositores por me sentir limitado. Sim. Porque eu também não estava parando muito para escrever, mas tudo é muito uma questão de dedicação. Sim. Eu tinha parado de me dedicar, então parou de surgir novas músicas. Uhum. Eu parei de ter... Não é que eu deixei de ter o dom, só que eu deixei em desuso. E se você não treina, aí já era. Aí eu peguei e mudei a minha forma de compor. Uhum. Porque acaba que a questão de melodia eu não era tão bom. E eu gosto de compor com outras pessoas. Uhum. Aí eu encontrei alguns parceiros que compõem junto comigo. Maneiro. E aí hoje eu componho com outras pessoas, né? E isso é muito bacana. Porque às vezes eu escrevo a letra. Uhum. E a pessoa entra com a melodia. Ou então a pessoa escreve a música, coloca a melodia e eu complemento a música. Que maneiro. Sabe? Então tudo isso faz parte da composição. Às vezes uma mínima palavra faz todo sentido pra música. Sim. Sabe? Eu um tempo atrás, eu escrevi uma música e sendo que era muito garoto, né? É o que eu falei, eu tocava teclado. Então eu sempre tava em estúdio, gravando uma música ou outra e tal. Uhum. E aí teve um dia que um amigo meu foi gravar, ele falou, Danilo, faz o teclado lá, vai lá no estúdio. E aí eu tinha acabado de escrever uma música de romance, de melodiazinha bobinha. E aí eu mostrei pro dono do estúdio. Aí o dono do estúdio, caraca, cara, essa música é boa pra caramba. Eu falei, eu fiz de bobeira ali. Cara, você me vende essa música? Aí eu falei, tá bom, eu tinha acabado de escrever. E aí ele me deu, tipo, R$300 na música. E aí botou uma banda pra gravar e, cara, essa banda fez sucesso com a música, cara. Sendo que eu não peguei direito autoral, não peguei nada. Porque eu não sabia, pra mim foi... E aí, hoje, bem, essa banda é aqui do Rio, eles tocam essa música e bem, dá certo. Mas é uma parada engraçada, né? Que às vezes a gente tem um dom, um talento, ou até uma inspiração que surge do nada, e que se você sabe os caminhos, você acaba conseguindo monetizar isso, né? Eu não sabia monetizar isso, era só... por estar no meio, eu acabava vendo as pessoas e eu falava, é um desafio. Deixa fluir. É muita coisa, né? É aquilo que eu falo, é muita coisa para uma cabeça de um artista, né? Então, hoje eu tenho um conhecimento de várias áreas da música, direito autoral,
enfim, conhecimento de distribuição, de produção, de composição. Mas isso tudo é uma bagagem que a gente vai adquirindo ao tempo. Se você quiser colocar tudo de uma vez na sua cabeça... Fica doido. Fica doido. Vamos abrir a mentoria aí, Gabriel Brito. E a gente tem aqui com a gente Gabriel Bulhan também, que é um gigante da composição. É um cara que é... Meu forte é a melodia, tá? Aí, ó. Ele já a tá gente já vai ter vendendo. que fazer a música junto já, hein? Aí, ó. Pois é, vai surgir coisa boa. E o Matheus, que é lá do seu selo meu também, selo, né? Ele também trabalha junto comigo. E é um cara, assim, incrível, que sempre tá junto comigo, sempre trabalhando, viemos pro Rio junto também. E ele sempre tá colado nas aventuras, nas viagens. O cara é bom de voz. Nas produções, ele sempre tá ali, ó, dirigindo vocalmente. Ajuda também em vários processos de criação, de divulgação, de ter ideia, ou então das ideias que eu tenho de madrugada. Bora ali no Chile gravar um clipe, aí bora. Do nada. E é isso, é desse jeito, gente. A gente que é cantor, até contar vocês a experiência do que aconteceu, né? Fala aí. Eu tenho essa coisa, eu não limito a minha criatividade. É uma coisa muito importante para quem quer ser cantor, quem quer ser artista. Surgiu uma ideia, aproveita a ideia que você tem, sabe? Eu já fui muito de refutar ideias. Eu tive uma ideia, não vai dar certo, não. Vai dar errado. A gente já, de primeira, já negaciona, já exclui a ideia. E hoje eu não tenho esse pensamento de forma alguma, porque eu sei que se Deus me deu uma ideia, se Deus me deu um sonho, eu consigo realizar. Porque ele quem dá o direcionamento, ele quem dá a provisão. É verdade. E aí eu tava querendo gravar um clipe, e eu queria gravar um clipe novo, aí eu tava assim, e eu tava pensando, já tinha escrito uma música, né, composição, a letra, e aí o nome dessa música é O Tamanho da Todô. Aí eu tava assim, cara, onde é que eu gravo esse clipe? Eu tô tentando pensar do que é que eu vou fazer. Será que eu gravo em São Paulo? Pego um lugar bacana pra gravar? Mas eu já tinha gravado outras coisas em São Paulo, tava com a criatividade já limitada ali. Enfim, deixei passar. Um pensamento, uma coisa que tava na minha cabeça, eu falando comigo mesmo. Eu tava assistindo um filme. O filme não tinha nada com nada. Não tinha nada a ver com o que eu tava... Só que aí eu peguei e falei assim, e se eu gravar na neve? É o meu sonho viajar pra neve, é o meu sonho conhecer a neve, desde criança. Aí eu falei, cara, e se eu fizer isso? Aí eu peguei e liguei pro Matheus. Isso era de madrugada, tava assistindo um filme na Netflix. Matheus, eu tô querendo gravar um clipe na neve. O que é que você acha? Bora? Aí ele falou, bora. É doido também, que nem eu, né? Do nada, assim, bora. Eu falei, e tem que ser mês que vem. Caramba. Onde é que tem neve, será? Aqui na América Latina. Não, o Chile tá tendo neve. Então, bora. No dia seguinte, eu já entrei em contato. Não, na mesma noite, na verdade, foi de madrugada. Mandei mensagem, assim, pro produtor de vídeo. Falei, cara, eu preciso falar com você urgentemente. Aí, de manhãzinha, ele me respondeu. Eu falei, cara, eu tô querendo gravar um clipe assim, assim, assado, lá no Chile. Que a gente começou a pesquisar as passagens, achou uma passagem lá. Eu falei, então... dá pra gente fazer. E aí eu falei, cara, o que é que você acha? Dá pra gente fazer esse clipe? Não tô com muita grana. É uma coisa que vai sair caro, eu tenho que comprar um monte de passagem, tenho que comprar a sua, a minha, do Matheus, tem que pagar hotel, tem que pagar passeio. Aí ele pegou e falou, não, mano, claro, com certeza, eu topo a ideia e tal. O El Naves, o nome dele. Aí eu falei, cara, e agora, velho? Mas assim, a minha preocupação é o quê? É que já eu quero gravar esse mês. Só que eu tô sem tanta grana assim pra poder, tipo, fazer um investimento desse agora. Aí, tipo, ele pegou e falou, não, mano, bora gravar e você me paga. Você me paga, tipo, durante esse mês que vem e no outro, pra não ficar pesado pra você. Aí deu tudo certo, ele topou a loucura, a gente foi lá e fez, né? E foi muito bom, porque eu tenho pessoas que acreditam naquilo que eu faço, sabe? E repercutiu, né, em mim, cara? né? Repercutiu. Acaba que você se posiciona diferente, né? Que por mais que você seja um cantor independente, mas, pô, trabalhando grandes produções, investindo forte na sua carreira. Cara, isso fez a diferença, assim, no meu trabalho, de uma maneira... Por quê?
Porque uma ideia pequena que surgiu, que era de gravar na neve, eu falei, eu já tô fazendo um investimento para ir pro país. Uhum. Eu gravar em outro lugar lá, já vou estar lá. No que mal tem, né? É. Eu falei, vou aproveitar e vou gravar. Gravei 2 clipes lá. Gravei um na neve e outro no deserto do Atacama. Caramba. Que eu já estava no Chile. Eu falei, vou só comprar uma passagem. Uhum. Na verdade, eu nem sabia que precisava de passagem pro deserto do Atacama, porque eu pensava que, tipo assim, é no Chile, eu pego um carro ali e daqui a 1 hora eu tô lá no deserto. Mas não, é outra cidade. É outro rolê, era outra cidade. E aí eu consegui gravar e, por incrível que pareça, um dos clipes que mais me encanta foi o que surgiu de uma ramificação do principal, né? Caraca. O principal era o da neve. Meu objetivo principal era da neve. Só que aí o clipe do deserto do Atacama acabou acontecendo de uma forma inesperada, porque eu não tinha música, eu não tinha nada. Então eu tive que pensar numa música. Foi uma força-tarefa, porque eu tive que produzir a música, produzir 2 músicas em um só mês. Nossa. Então, uma já estava com a composição pronta e eu tive que criar outra do zero. Nossa. Então, para mim, foi um desafio psicologicamente de ter a pressão de, cara, eu preciso escrever algo que precisa ser bom. E se eu escrever algo e não for bom, eu vou gravar um clipe ótimo de uma música que não é tão boa. Sim. E aí eu peguei e gravei lá no deserto do Atacama. O clipe é uma música bem pra cima. Eu gravei uma meio que tipo mais motivacional e a outra mais animada. Uhum. E aí foi um equilíbrio assim. Eu falei, E esse da neve teve até outdoor, né? Que eu vi lá. Teve até outdoor, cara. Teve Incrível. outdoor. Eu fui atrás de um monte de coisa pra esse lançamento. Enfim, deu super certo. A música hoje, ela tá repercutindo muito. É a minha segunda música atualmente, mais tocada atualmente, na atualidade. Gosto muito dessa música, cara. É muito boa. Ela muito tem uma boa vibe mesmo. muito boa, né? E quais são os próximos passos pra gente já encerrar? Que pra você que não sabe, a carreira de um artista não é fácil não, rapaz. São que horas aí? São que horas agora? 1h da manhã, estamos gravando aqui no Rio de Janeiro. O rapaz tá virado de viagem, passagem, reuniões. Rapaz, não é fácil não, mas o que está por vir, já que você tá aqui no Rio, tá vendo outros negócios, outros artistas, me conta aí um pouquinho do futuro. Então, inclusive é algo que tá mexendo muito comigo nesses últimos meses. É a minha primeira gravação do meu primeiro DVD ao vivo. Maneiro. E assim, eu ainda não tenho informações para serem divulgadas, mas vem aí um projeto incrível, lindão. Esse ano ainda? Eu tô apaixonado, sim, ainda esse ano, eu tô me planejando, já temos aí, vamos fazer seleção de repertório já. Maneiro. Enfim, vamos ter várias outras coisas que a gente já está nos bastidores, tá a vapor o DVD, né? Maneiro. O público ainda não sabe nem onde, nem quando, mas tudo isso já está definido. Legal. E logo mais será divulgado para todos saberem. E vai ser, não pode falar onde é que vai ser. Não pode falar, gravado. você já sabe, mas vamos deixar o suspense, porque vai ser uma novidade aí pra todo mundo. Bacana. Quero estar lá, hein? Quero que você esteja lá, cara. Vai ser um Se prazer. você não for... Eu vou, não, com certeza. Dê seu jeito, pode até ser fora do país, eu vou, pô. Vambora. Bora. Então, assim, esse DVD vai ser o meu primeiro DVD ao vivo da minha carreira. É um marco na minha carreira. Eu comecei há quase 7 anos atrás, né? Não, tem muito mais que... Mais 7 anos? Quase 7 anos. Eu já perdi as contas, assim. Vamos gravar meu primeiro DVD depois de 7 anos de carreira na música mesmo, né? De uma forma profissional. Sim. Por mais que eu tenha começado há mais de 10 anos atrás, eu ainda não tinha nada profissional antes disso, né? Sim. Então, há 7 anos eu venho trabalhando e as pessoas acham fácil. São 7 anos de muita luta, sempre trabalhando, sempre correndo atrás. E dia olha, após gente, dia, né? Muita renúncia. A gente tem que renunciar de muita coisa que às vezes a gente gosta de estar fazendo, que às vezes de nossa comodidade, de estar na nossa casa, enfim, e estar, às vezes, como você falou, né? A gente está aqui virado, enfim, mas é isso. E outra coisa também que vocês têm que ter, que eu acho que é muito importante, é compromisso.
Sim. Sabe? Tem que ter compromisso com o que você faz. Uhum. Se você não pode, o que eu tava falando com ele, ele me convidou pro podcast e eu aceitei. E aí eu falei, cara, olha, eu vou ter o dia corrido. Eu acho que a única hora que eu vou ter pra poder a gente fazer isso vai ser de madrugada. Se você quiser, a gente faz de madrugada. Vambora. Aí a gente tá aqui fazendo Juntou de um madrugada. doido com outro doido, aí já era. Tá aqui fazendo um podcast de madrugada na hora de dormir. Mas tá tudo certo. Isso se chama o quê? Disciplina, compromisso. É isso. Visão de futuro. Amor pelo que faz também, né? É isso, que é muito importante. Então, fica essas dicas aí pra vocês. Se vocês gostam de fazer algo, não coloque regras, não coloque limites. Não limite sua fé, não limite. Porque Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. Sim. Ele é um Deus que faz o impossível. Então você pode colocar na mão dele mas assim, sempre lembrando que você tem que fazer a sua parte. Sim. Mas você pode colocar na mão dele as suas preocupações. Descansa o coração, corre atrás, arregaça as mangas, vai atrás das oportunidades, estuda, se qualifica, sabe? Nada retira também a importância do estudo, a importância de buscar. Se hoje eu sei o que eu estou falando hoje, se hoje eu tenho alguma propriedade sobre o que eu faço, foi porque eu tive que estudar. Não é ainda nem às vezes estudando na escola ou na faculdade. Eu curso Direito, não sei se eu comentei, mas eu curso Direito. Eu tô quase finalizando já a faculdade e paralelo a isso, né? Tô cuidando da minha carreira, conciliando tudo, fazendo o trabalho. Então, assim, além de ter que estudar direito, eu tenho que estudar muita coisa que envolve a música. Sim. Então, é muita coisa, assim, que a gente vem e tem que colocar na nossa cabeça. Mas se não for assim, a gente também não progride, né? O conhecimento é libertador, o conhecimento é a chave para muita coisa. Mas tem que executar, né? Tem que executar. A melhor forma das pessoas aprenderem hoje em dia é executando. Não é só lendo, você tem que ler e aplicar. Exatamente. Né? Senão você testando. Eu sou aquela pessoa que gosta de testar. Tive uma ideia. Eu vou testar. É isso. Será que isso dá certo? É isso. E aí, às vezes, acontece algo assim que surpreende. Ninguém fez isso, ninguém tá fazendo isso. Mas aí você vai lá e faz. E vê que dá certo. As pessoas começam e copiam, né? Copiam. Mas assim, é muito bom quando você tem uma ideia original e executa e dá certo. E eu fico muito feliz por isso. Porque às vezes eu tenho umas ideias malucas. Essa ideia desse clipe que eu tive de fazer lá no deserto deu super certo. Maneiro. O do deserto, o da neve. Então, assim, sempre que eu tenho alguma ideia, eu já tenho, tipo assim, cara, quando eu tenho essas ideias, geralmente vem uma coisa muito boa. Sim. E eu não limito, eu falo que venha. E tá em lançamento aí de música nova, né? Exatamente. E aí a nova música que tá rolando. Mais uma ideia maluca também, né? Tava voltando da Europa, e aí falei com o Matheus tava junto comigo, né? Matheus falando muito do Matheus, que o Matheus trabalha junto comigo. A gente tava de férias na Europa. E aí eu tava com minha cabeça pilhada, falei, preciso fazer algo novo, preciso fazer algo diferente. Eu já gravei lá no Vale Nevado, na neve, já gravei no deserto, e agora eu preciso superar. E eu não tinha gravado clipe nenhum esse ano ainda, foi o primeiro que eu gravei esse ano, assim. Aí eu falei, cara, sabe, Edinho, eu tenho que pensar. Aí eu tava pensando, pilhado na viagem, pensando, e eu falei, Matheus, preciso pensar em algo diferente. E eu queria até gravar na Europa, mas eu falei, não, deixa pra aproveitar, deixa eu aproveitar, né? Já não tem muito tempo de férias. E aí aproveitei as férias, quando voltei, aí no mesmo, quando a gente pousou o voo aqui, aí eu falei, a gente vai gravar em São Luís, no Maranhão. Aí eu parei e falei, deixa eu pensar, vou botar uma data para daqui a um mês aqui, para me ver quanto é que tá a passagem. Aí eu vi a passagem da minha cidade, 400 e poucos reais, assim, na passagem. Eu falei, geralmente não é esse preço. Tava em promoção. Eu falei, cara, eu acho que pode dar certo. Vai já rolar. É um bom caminho. E aí tava em promoção, o preço, pô, bora. Meti as caras. Aí fiz a mesma coisa que eu fiz no outro. Mano, bora gravar lá no São Luís, lá no Maranhão. Aí falou, bora. Também. Então vamos. Aí a gente se programou, foi lá, fez, eu já tinha música. E aí aconteceu. E já saiu também.
saiu a música Continua Aqui Perto, tá disponível no YouTube, tá disponível em todas as plataformas de música, onde você procurar Continua Aqui Perto. A música lindona, nos Lençóis Maranhenses, um paraíso aqui no Brasil. Entrou dentro d'água. Entrei dentro d'água, me joguei, me entreguei. Foi um lugar que eu... Isso é uma coisa boa, assim, do que eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Não tem nada, assim, que eu diga, eu não gosto de fazer isso. Eu amo o que eu faço. E por isso eu me entrego, sabe, completamente aos projetos. Eu me entrego de corpo, alma, espírito, eu me entrego simplesmente. E eu amo o que eu faço. Eu tenho a oportunidade de conhecer lugares incríveis, pessoas incríveis, como eu tô aqui, te conhecendo, né? Então isso é muito bom. Sim. A gente aproveita, conhece lugares novos e você tá trabalhando ali. É isso. E é tão prazeroso que nem parece que você tá trabalhando. E ainda comeu a melhor esfirra do Brasil, que em breve pode estar aí na sua região. Estamos abrindo para franquia fora do Rio. Já vamos inaugurar a primeira em São Paulo agora, mês que vem. E em breve no Brasil todo. Vai chegar lá na sua região na Bahia, também. De Juazeiro. A gente vai levar para lá. Mas, gente, foi um prazer essa conversa. Eu tenho certeza que você recebeu vários insights poderosos dessa mente brilhante e criativa. Que é isso, cara. Dá para saber o porquê que você tem muito resultado. Você é um cara que tá muito antenado, muito criativo, ativo. Obrigado. E, cara, é só o início. Foi um prazer. Agradeço demais pela oportunidade de estar aqui no seu podcast, pelas palavras. Além de estar conversando com você e compartilhando conhecimento, eu tô aprendendo, né? Eu tô gerando conhecimento aqui, tô aprendendo muita coisa, porque acho que cada vez que a gente conversa com pessoas... Demais. Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente acaba colhendo ali alguma informação que a gente às vezes não sabe. Conexões, relacionamentos. Ideias. E é sempre um aprendizado. E a gente... nunca pode limitar o nosso conhecimento. É verdade. Principalmente, eu tenho uma frase que eu até, na minha primeira canção, escrevi essa frase. Sou eterno aprendiz. E realmente é isso, eu sou um eterno aprendiz, eu sempre estou aprendendo. Não há nada que eu não possa aprender ainda, porque o mundo é gigantesco, é infinito e sempre vai ter alguma coisa que a gente não conhece. E sempre com uma ideia nova, então sempre tem um desafio novo. Então não tem jeito, né? Tem que aprender mais. Sempre tem mais coisa pra gente pensar, criar, inventar. Nunca, o céu é o limite. É isso. Gente, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like aqui, se você acompanhou até agora, se inscrever no canal, que em breve a gente vai voltar com mais convidados aqui no Pode Ser Eu. Tem vídeo aí toda semana, você já deve estar acompanhando. Tem vídeo para entrar segunda, terça, quarta, quinta. A gente vai fazer uma maratona agora. Muito conteúdo, hein? Vai ter muito conteúdo para você começar a sua carreira, começar seu negócio. E eu tenho certeza que você vai iniciar esse projeto que está no seu coração, que está na sua mente. Que Deus te abençoe. Siga lá, Gabriel Brito, @Danilo Bastos também. E não deixe de deixar o seu comentário aqui. Valeu, gente. Até mais. Valeu.